será realizada em Belém do Pará. Os preparativos seguem em ritmo acelerado para o encontro que vai reunir lideranças de todo o mundo. A presidência do evento busca garantir que a COP deixe um legado além das negociações, promovendo desde o reconhecimento de saberes tradicionais, por exemplo, até a integração de novas tecnologias. A ideia é ampliar a participação de diferentes vozes, em especial as do Sul Global. Para a gente conversar sobre esse tema, recebemos o Silvio Catiabava, sociólogo, diretor do Le Monde Diplomatique Brasil. Boa tarde, Silvio. Tudo bem por aí? Eu tô sem o seu áudio. É isso, é por aí. Tá mutado. Boa tarde, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Silvio. Conta pra gente atualizações sobre os preparativos para a COP30. Olha, eu agora estou mudando um pouco de opinião. Quer dizer, eu acho que os progressos que surgirem na COP30 são bem-vindos, ainda que sejam tímidos e limitados, né? Por que tímidos e limitados? Porque os países, quando firmaram o Acordo de Paris em 2015, eles se comprometeram a apresentar projetos nacionais de contenção, né, da poluição, da emissão dos gases tóxicos e tudo mais. E apenas, acho que não chega a 50 dos 186 que assinaram, uma coisa assim, né? Quer dizer, apresentaram os seus projetos de redução. E aí, então, fica me parecendo que a questão não está bem colocada, né? Porque se você olhar a presença na imprensa das discussões sobre a COP30, está se ressaltando o problema dos alojamentos, a falta de lugar para ficar, a resistência de alguns países a mandarem suas delegações pelo absurdo dos custos que se constituíram, os custos de alojamento, né? A ONU está oferecendo uma bolsa para aqueles países mais pobres poderem participar. Existe algum esforço nesse sentido, né? Mas o que me chama a atenção é a presença e o grande empenho das empresas em participar da COP30. E aí que a coisa torna mais significativa a questão que eu quero colocar, né? Essa transição para uma economia verde, para uma sustentabilidade, para evitar os desastres, né, ela se impõe de toda forma. Quer dizer, se não fizermos nada agora, vamos ter que fazer um pouco mais à frente, porque os desastres serão muito grandes, né? Mas essas empresas estão querendo transformar a COP30 num espaço de grandes negócios, de ganhar dinheiro, de fazer lucro, né? Então, é o tal da transição verde que não tem muito verde nisso, entende? Quer dizer, tem uma flexibilização dos critérios, né? Então, de um lado eu vejo assim, quer dizer, o empenho público não está sendo suficiente. A Europa está se ocupando de se armar para a guerra, os Estados Unidos saiu da Convenção de Paris, quer dizer, nós temos uma série de grandes dificuldades colocadas para a realização dessa COP30, né? Mas ela é necessária, ela é indispensável e ela deve abrir coalizões. Por exemplo, o Brasil tem uma articulação com os países que são integrantes da Amazônia também, né? Ele está fazendo um esforço aí. O Lula, antes da Assembleia das Nações Unidas, ele fez uma reunião para sensibilizar os países a apresentarem, né, os seus relatórios nacionais. Quer dizer, está havendo um esforço de mobilização da parte do Brasil, né, que eu admiro, que está sendo bem feito, né? Quer dizer, no entanto, a situação internacional não favorece. Né? Não favorece porque nós estamos olhando as guerras, nós estamos olhando Gaza e nós estamos ignorando grandes desastres ambientais. Hoje nos jornais tem que nós perdemos alguma coisa como 80 bilhões de reais com os desastres no Rio Grande do Sul, né? Então, quer a gente queira, quer a gente não queira, nós vamos ter que enfrentar isso. E é uma transição da matriz energética, é uma transição de sair do mundo consumindo petróleo para outras alternativas renováveis. Isso significa mudar toda a estrutura produtiva,
toda a forma de transição da energia. Quer dizer, não é uma coisa fácil, há toda a resistência da parte das empresas que estão operando com lucro no mundo do petróleo, né? E, de fato, quer dizer, o que a gente vê hoje é uma ambiguidade na discussão. Quais são os objetivos da COP30? Né? O discurso está sendo: vamos sensibilizar os países para que eles se mobilizem contra os equilíbrios ecológicos, vamos, enfim, quer dizer, nos somar esforços. Mas acontece que o mundo está se fragmentando. Nós não temos mais o Mercosul com a mesma atividade que tínhamos, não temos a Unasul como se propagou que seria uma grande articulação latino-americana anos atrás, quer dizer, a ONU está super fragilizada. Então, esses mecanismos, que são mecanismos multilaterais de promoção de acordos, de negociações, de fazer avançar uma agenda comum, né, eles estão fragilizados. Né? Então, o que, que a gente vê? A gente vê uma COP30 que está sendo, enfim, quer dizer, preparada com todo o empenho pelo governo brasileiro, mas que tem travas internas ao Brasil, pelo modo de como produção consumir muito petróleo, né? E então você tem agentes privados muito resistentes a essas mudanças, né? E isso ocorre também no plano internacional, quer dizer, no plano dos países, né, que não querem enfrentar essa questão ambiental. Acham que isso não tem jeito, ou então acham que é fantasia, e aí então continuam consumindo o CO2 do mesmo jeito que consumiam antes, ou até mais. Né? Então é isso, quer dizer, a gente vê. Belém vai se beneficiar, certamente, com todas as obras de infraestrutura que tem aí, mas a promessa de nós conseguirmos fazer a transição energética para um mundo sem poluição está longe de ser realizada. Qual o impacto, na sua avaliação, Silvio, do que foram alguns discursos na ONU tratando essas questões relacionadas ao meio ambiente? Porque Lula, mais uma vez, ao abrir ali a Assembleia Geral das Nações Unidas, chamou atenção para o que são as mudanças climáticas e a necessidade de se discutir essa temática, mas logo depois dele, Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, discursou colocando as mudanças climáticas como um vilão da história, né? Assim, não vilão no sentido de que a gente tem que combater, mas uma falsidade que toma o lugar de outro tipo de debate, assim, como se de fato nada disso existisse. O que ele coloca é isso. Hoje a gente tem as mudanças climáticas como um inimigo no sentido de que é uma balela. Esse debate não existe, não tem que ser feito. Enfraquece de alguma forma toda essa articulação mundial até para a realização da COP30? Olha, em um certo sentido enfraquece, sim, né? Quer dizer, eu acho que, por exemplo, está se ignorando os incêndios da Grécia, de Portugal, da Espanha, da Califórnia, da Amazônia. Quer dizer, tem coisas que aparentemente foram suprimidas da agenda de discussões porque não interessa, né? E nós estamos vendo, inclusive, baixas surpreendentes dos rios da Amazônia que não existiam antes, né? Nós estamos vendo modificações que vão impactar de fato o mundo. Eu acho que o sistema das Nações Unidas hoje, quando ele está televisionando para o mundo inteiro as falas do Lula, do Trump, ele virou uma grande, vamos dizer assim, um grande meio de comunicação para poder apresentar as diferenças, os contraditórios, os debates para todo mundo, não é? Hoje em dia, se você ligar a televisão, você consegue ver a Assembleia das Nações Unidas, né? E você consegue ver o posicionamento de todo mundo, como a retirada de muitos países quando o Netanyahu foi falar, né? Então, de fato, quer dizer, eu acho que a gente pode chamar essa reunião das Nações Unidas como uma espécie de alerta global que precisa ser considerado em face das mudanças climáticas, em face dos desastres ambientais. Queria chamar a atenção também que a discussão da COP30 é muito mais sobre mitigação, ou seja, alívio, né, dos impactos das mudanças geradas pelo aquecimento global, do que propriamente enfrentar
a questão da emissão, né, da poluição. Então, é um espaço importante, é um espaço em que vão se compor países para poder assumir posições conjuntas. Isso é tradicional, esses espaços das Nações Unidas são para isso mesmo, né? E nós vamos continuar tendo essa disputa em torno se tem ou não tem aquecimento global, se tem ou não tem enchente. Enquanto isso, a casa cai, né? Quer dizer, o que eu vejo é que nós vamos ter que sofrer maiores impactos dessa manifestação da natureza contra a poluição, né, para que a gente resolva tomar atitudes mais drásticas, né? Aliás, Silvio, hoje, agora à noite, tem o programa Le Monde Diplomatique Brasil, né, às 8 horas da noite, que trata sobre economia imaterial, com Ladislau Dobor. Conta mais pra gente. Está mudando, né, a economia. Antes nós tínhamos grandes fábricas com um número de milhares de trabalhadores dentro, né? Hoje em dia nós não temos esse tamanho. A economia imaterial perdão, são, enfim, as moedas que não têm lastro real, são os sinais eletrônicos que trocam volumes de fortunas de um minuto para outro, de país para país. É uma forma de trabalhar com a tecnologia de maneira a ir dissociando esse mercado especulativo financeiro da produção real de bens, né? Isso gera crise, isso gera impasse, né? E nós temos que aprender como operar nesse mundo que está mudando muito, que é o século XXI, aonde os data centers, enfim, quer dizer, a inteligência artificial conta muito. O professor Ladislau tem uma vasta experiência de reflexão sobre isso. Ele está nos trazendo os impasses e ele está nos trazendo assim os principais atores responsáveis por essas questões. É isso que nós vamos discutir hoje. Perfeito. Hoje, às 8 horas da noite, então, na TV, canal aberto para você, 44.1 em São Paulo, capital e região metropolitana, em território nacional, pela antena parabólica, canal 555 e também nas nossas redes sociais, youtube.com/redetvt. Silvio, muito obrigada, viu, pela sua presença. Até terça-feira. Beijo para você, boa semana. Beijo para você, muito obrigado também. Um abraço para quem nos assiste. Até É terça. isso. Até. Rapidamente, alguns comentários aqui de quem nos acompanha